Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão solene de outorga da Comenda Literária Antônio Almeida, proposta pelo vereador Anselmo Pereira. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador Anselmo Pereira. Convidamos o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, doutor Jales Mendonça. Convidamos a presidente da ACLAG, Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, escritora Elizabeth Caldeira Brito. Presidente do Instituto Cultural e Educacional Bernardo Eres, professor doutor Nilson Jaime. Presidente da Academia Goiana de Letras, escritor Ubirajara Gali. Presidente da Academia Goianiense de Letras, escritor Aidenor Aires. Presidente da Egresso da UFG, senhor Eliomar Pires Martins. Vice-presidente da União Brasileira dos Escritores, senhora Ana Carolina Stefani. Representando o Tribunal de Justiça, o juiz Apílio Volner Aires Neto. Secretária de Cultura e Turismo de Mideiros, senhora Marta Brandão. Presidente do IFAM, senhor Pedro Wilson. Superintendente, perdão. Senhora Vilma Rodrigues Almeida, esposa do senhor Antônio Almeida, que dá nome à medalha que receberão hoje. Diretor da editora Kelps, senhor Leandro Almeida. Representando os homenageados da Comenda, professor doutor Egmar Felício Chaveiro. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura desta solenidade. A todos os senhores e senhoras que nos prestigiam com muita alegria e muita honra esta sessão itinerante da Câmara Municipal de Goiânia, se desloca do ato para vir até o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Dizer que, para nós, ao contrário, é a Câmara que se sente prestigiada com a presença de todos os senhores e senhoras que fazem a história
da goianidade. Então, meus agradecimentos em nome da mesa diretora, da qual faço parte como secretário, e para nós é uma sessão histórica. E eu espero que, sucessivamente, por força de lei, ela aconteça anualmente nas comemorações cívicas e culturais do município de Goiânia. A todos um bom dia. E sob a proteção de Deus, abrimos a sessão especial itinerante no átrio do auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás para a entrega da comenda literária Antônio Almeida, do ano de 2022. Convido a todos aqueles que puderem, sinal de respeito, ficarmos em pé para ouvirmos e cantarmos o hino nacional, e em seguida o hino de Goiás, interpretado pela musicista Andréia Teixeira. Convidamos o vereador Anselmo Pereira, propositor desta sessão solene. Perdão, gente, é o hino de Goiás. Convidamos o vereador Anselmo Pereira, propositor dessa sessão solene, para fazer seu pronunciamento. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos os senhores e senhoras, em nome da Casa do Povo Goianiense, a Câmara Municipal de Goiânia, por abrilhantar uma sessão itinerante tão importante
a municipalidade, como também a história e a cultura do nosso município do estado de Goiás. Nesse sentido, eu faço um cumprimento muito especial ao nosso anfitrião, que nos abre o ato, o espaço do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e totalmente requalificado. Se alguém pode continuar sendo chamado de mecenas neste município, nesse estado, nós temos aqui a figura que merece todos nós uma grande salva de palmas, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico, Jales Mendonça. Eu passei ontem à noite na missa de Nossa Senhora de Assunção, que deixou uma pessoa, e ao passar pela Praça Cívica, tive o prazer de vislumbrar o aspecto requalificado do Instituto Histórico e Geográfico. Como tive também o prazer de ser chamado, quando ele assumiu, para vir a este local, não é que estava totalmente abandonado, destruído, talvez um pouco esquecido. E em tão poucos meses, Jales requalificou e devolveu a Casa Rosada ao que ela merece, como guardião da cultura e da história do nosso município, mas principalmente do estado de Goiás. Estamos muito felizes que seja você e esta casa a pioneira na requalificação do centro de Goiânia, que nós, políticos da Câmara e da administração atual, estamos devendo ao município de Goiânia. E vou pedir ao prefeito que lance o projeto de requalificação do centro aqui, nesse auditório. Meus cumprimentos muito especial ao presidente da FLAG, a secretária Isabel Caveira Brito. Muito obrigado pela sua presença de sempre. Cumprimento muito especial ao presidente do ICEB, Nilson, professor doutor Nilson Jaime, como sempre, ativista da cultura do nosso município, do nosso estado. Cumprimento muito especial ao nosso presidente da Academia Goiana de Letras, escritor Birajara, cara que eu quero descer lá para dezembro, e eu e ele sentamos aí umas 5 horas para trocarmos umas prosas sobre o livro que a gente pode estar acontecendo. O Birajara representa uma das academias mais promissoras do Brasil, que é a nossa Academia Goiana de Letras. A Pedro Aires, meu querido amigo, presidente da Academia Goiana de Letras, eu tive o prazer e o privilégio de ser autor da Lei de Utilidade Pública, depois de quase 50 anos, o município não tinha concedido o direito de ter a utilidade pública de uma instituição tão importante para o nosso município. Presidente dos egressos da Universidade Federal, Eliomar Pires, da qual eu sou o diretor, e eu queria mesmo que os senhores dessem uma salva de palmas, Eliomar Pires. Eu tenho que contar, o Eliomar aproximou a Câmara muito acadêmica. Procuramos só fazer leis, procuramos só fazer requerimentos. Ele conseguiu, eu tenho que ser muito em público, através de mim, aproximar a Câmara Municipal de Goiânia das instituições comprometidas com a história da cidade. Hoje, eu e ele temos uma associação, temos quase 40 a 50 mil associados da Universidade Federal de Goiás, da qual eu presido, com muita honra, e tudo isso que está acontecendo, nesse momento, nós temos aqui a mão, pensamento e atitude do companheiro Eliomar Pires. Vice-presidente da UB, a senhora Ana Carolina Stefani, mas estou vendo o presidente aqui. Presidente, muito obrigado pela presença, vossa assessoria aqui, brilhantando os trabalhos, e já parabenizado pelo dinamismo da sua presidência naquela instituição, também comprometida com a cultura do nosso município, do nosso estado. Muito prazer, o
Cumprimento o meritíssimo juiz Abílio Volney Aires Neto, representante do Tribunal de Justiça, e já vou dizer aos senhores que daqui a uns dias vou convidá-los, porque vamos entregar a ele a sua certidão de nascimento no município de Goiânia. É o mais novo cidadão goianiense, só falta agora eu entregá-lo pessoalmente. Quem não sabe que nós vamos fazer aqui mesmo, no Instituto Histórico de Jogar. Eu, secretária de Cultura e Turismo de Minas, a senhora Marta Brandão, muito obrigado por estar conosco, por os trabalhos. E eu já disse ao Jales que nós precisamos correr lá em Minas, viu? Porque a cultura lá também tem a voz e vez. Superintendente do IFAM, e esse eu quero também pedir ao senhor uma salva de palmas para ele. E isso, eu tenho o privilégio de dizer que ele foi, olha como eu sou audacioso, ele foi vereador comigo. Depois ele virou deputado federal, virou tantas outras, prefeito de Goiânia e agora superintendente do IFAM. Para nós é uma honra muito grande. Eu tenho sido contemporâneo daquela legislatura nossa, que foi uma das mais promissoras de Goiânia, uma legislatura onde eu e Vossa Excelência participamos com muita eficácia. A senhora Wilma Rodrigues Almeida, esposa do nosso homenageado que nos empresta seu nome, Antônio de Almeida, muito obrigado por essa família, está sempre promovendo aquilo que o Antônio de Almeida idealizou em sua vida, que é realmente divulgar a cultura goiana e goianiense. Diretor da editora Kelps, esse jovem dinâmico Leandro Almeida, estamos devendo a você o lançamento, o grande lançamento do prosa e verso, mais uma vez no município de Goiânia, que foi uma das referências quando aconteceu nacional. Vamos realizar ela, se Deus quiser. Professor e doutor Guimar Felício Chaveiro, estamos representando os homenageados com a nossa comenda, muito obrigado. Quero também, a pessoa escreveu, eu não vou dizer, mas eu quero também fazer um cumprimento muito especial. Ele foi ex-prefeito, mas de Anápolis, mas é ex-governador, ex-presidente do Tribunal de Contas, nosso querido governador Irapão Costa. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Mas a pessoa acertou. Quando disse prefeito, esqueceu. Eu vou acertou por indução. Quero ainda fazer um cumprimento muito especial ao senhor João Pires, o vice-presidente do CID PESCO. Quero fazer um cumprimento muito especial. Eu quero também, através dela, eu quero fazer uma salva a todas as mulheres aqui presentes. A dona Lia Sayão, filha de Bernardo Sayão. E dentro de alguns minutos, nós vamos lançar esse livro, Bernardo Sayão, Caminhos, Afetos, Cidades, Mistérios, Salve. Essa é uma honra, todos nós sermos contemporâneos desde o lançamento. Eu ainda muito novinho, recebi uma foto de Iris Rezende Machado. Ele me deu uma foto do Bernardo Sayão e tinha nas costas dele lá uma fotografia de Bernardo Sayão. Então, vai ser um privilégio. Nós temos contemporâneo da história e da vida de Bernardo Sayão. Doutora Maria Campos Policiana. A nossa advogada representando a Advocacia da União. Eu quero também cumprimentar a senhora Iracema Dantas, que é uma articulista que está aqui à nossa frente. Obrigado pela sua presença. E eu tenho aqui alguns companheiros, não vai dar para citar todos, eu pedi desculpas, mas está na plateia um que será homenageado, foi presidente da Câmara Municipal de Goiânia. E eu tenho assim, um respeito muito grande por quem presidiu a minha casa. Porque eu já presidi algumas vezes, eu quero citar aqui o companheiro, ex-vereador Luiz Augusto Paranhos. Muito obrigado pela sua presença, e é um dos nossos homenageados este ano de 2023. Senhoras e senhores,
permitam-me todos cumprimentá-los, todos. Cada um aqui tem a sua importância e a sua história. Mais uma vez, nós temos a honra e o privilégio de estarmos aqui, numa sessão itinerante muito especial, para entregarmos a comenda literária Antônio Almeida. Comenda instituída pelo decreto de lei número 38, de 8 de dezembro de 2020, portanto, recente, de nossa autoria, com o objetivo de homenagear a cada ano 4 destaques literários escolhidos entre os mais votados pela Academia Goiana de Letras, AGL, e pela Academia Goianiense de Letras, e também pela Academia Feminina de Letras de Aço de Goiás, e pela União Brasileira dos Estudantes. Quero aqui fazer um destaque. Geralmente, o vereador que vai homenagear alguém, professora e reitora Cacilda, ele que escolhe. Goiânia, é ele que escolhe lá na Câmara. Aqui é o contrário. O vereador não escolhe. Quem escolhe são as instituições que têm comprometimento e sabem o currículo histórico e cultural de cada um. Aqui, o vereador, o legislador, se desce da função de escolher e designa a quem de direito escolher, como também nós fazemos com a maçonaria. A maçonaria comemora ontem, no dia 20, o dia do maçom, e a semana que vem, 10 maçons serão homenageados. Nenhum de nós, vereadores, escolhemos maçom. Cada loja escolhe o maçom e lhe é de direito. O nome da comenda é homenagem a Antônio de Souza Almeida, fundador da gráfica e editora Kelps, em 1983, quando fundado. Como empresário do segmento editorial, se notabilizou pela sua ousadia, pelo seu dinamismo, criatividade e responsabilidade, e principalmente intransigente ao apoio cultural das escritas e das ações genuinamente goianas. Ele era um aficionado em divulgar as coisas de Goiás, ou seja, a nossa cultura goiana. Isso lhe valeu o título que tanto o orgulhava, como mecenas da cultura goiana. Graças ao trabalho da editora Elpes, emprestou aos intelectuais goianos e levou sua empresa a ser reconhecida como a casa administrada pelo tecelão da poesia. Antônio da Kelps, como era conhecido, nasceu em Rio Verde, no dia 16 de janeiro de 1951. Filho de João Paulo de Almeida e de Joana Rosa Barros, casada com a senhora Wilma, que está à mesa, Wilma Rodrigues Almeida, pai de Leandro Rodrigues de Almeida, que também está à mesa, e Dene de Souza Almeida. Faleceu, olha a coincidência das coisas divinas. Faleceu justamente no dia de hoje, 21 de agosto de 2020, aos 70 anos de idade, por complicações de uma doença que veio para nos ensinar alguma coisa da vida, que foi a Covid-19. Enquanto passava o tratamento, e ainda se restabelecia de um câncer na coluna. Era vice-presidente da Federação da Indústria do Estado de Goiás, da FIE, diretor administrativo da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, ABGráfica, e presidente dos sindicatos das indústrias gráficas do Estado de Goiás, o CIGEG. Sua participação ativa na vida literária e cultural de Goiânia e de Goiás, um dos pioneiros da indústria do livro, tendo, inclusive, disputado uma cadeira na AGL. Por si só, justificava o reconhecimento do Parlamento Municipal, que muito nos orgulha aqui hoje para a entrega desta comenda para a Câmara Municipal de Goiânia. É o reconhecimento da vida, da história dos imortais do município de Goiânia e do estado de Goiás. Desde a criação da Kelps, o Almeida nunca mais parou de nos surpreender com seu trabalho passável e destemido em prol da literatura goiana. Em 1995, criou e lançou o projeto Literatura para o Futuro, concurso literário para estudantes goianos, uma chance
para descobrir os novos talentos da atividade cultural e literária do município de Goiânia e do estado de Goiás. Participou de bienais do livro e feiras literárias em todo o Brasil para divulgar, principalmente, fazia questão absoluta de ser um peregrino da cultura extra-Goiás, levando para fora de Goiás a literatura produzida de Goiás para o Brasil. Em 1996, organizou e realizou o primeiro Festival do Livro de Goiás. Em 1997, lançou a primeira edição do projeto, Concurso Kelpis Poesia Falada. Pela grande atuação em prol da literatura em Goiás, foi convidado a fazer parte de diversas academias de letras e artes em todo o estado e também das mais importantes academias de letras do Brasil, a Academia Carioca de Letras, fundada justamente há muito tempo, em 1996. Todas essas recomendações faz com que, merecidamente, quem vai receber esta comenda sabe da história e do lastro que tem Antônio de Almeida de fomentar a cultura do estado de Goiás. Pelo mesmo motivo, recebeu mais de 80 homenagens de órgãos e entidades diversas ligadas à cultura. Aqui destaca a comenda do mérito Anhanguera, a medalha do mérito legislativo pelo Ludwig Teixeira, em 2010, a ordem do mérito Mauro Borges Teixeira, em 2011, a comenda da Polícia Civil e a homenagem especial da Associação de Imprensa, da National Service, além de ser citado em inúmeras reportagens e artigos de jornais e revistas de circulação regional e nacional. Em 1999, foi homenageado por título de Alto Mérito Sociocultural pela União Brasileira de Escritores, justamente a UB mais antiga, que é a do Rio de Janeiro. São inúmeras homenagens e títulos recebidos por Antônio de Almeida ao longo de sua vida, dedicada principalmente, como eu disse, ele era um aficionado e um homem que lutava, defendia a cultura goiana. Um homem idealista que não mediu esforços para contribuir com o desenvolvimento sociocultural e intelectual do nosso povo e, por que não dizer, da cultura goiana. Assim, através de inúmeras ações no segmento literário, Antônio Almeida conquistou o título de mecenas da literatura goiana e admirável administrador da Casa de Teatro Poético, a tão querida editora Kelps, a quem eu peço uma salva de palmas. Nesse sentido, estamos hoje exatamente honrados com a presença de todos os senhores, senhoras, estamos honrados com os imortais da cultura goianiense e goiana, nesta sessão itinerante, a entrega da comenda Antônio Almeida, no ano de 2023. Coincidentemente, caiu no dia do seu falecimento, e aqui eu tenho que ser também e pude. No dia do meu aniversário, eu fico muito feliz. E para recordar, nós vamos homenagear o escolhido pelos senhores e senhoras, por aqueles que detêm a presidência das instituições que eu já disse. Nós entregaremos hoje, e peço uma salva de palmas no final, para Elimar Felício Chaveiro, Heloísa Helena de Campos Borges, Luiz Augusto Paranho Sampaio, Maria Helena Cheim, Martiniano José da Silva e Ricardo Júnior Assis Fernandes Gonçalves, a quem eu peço uma salva de palmas. Encerrando, todo mundo fica feliz. Encerrando o Poder Legislativo Municipal, em nome desta cidade, em nosso nome, em nome da goianidade, em nome da história, em nome desse instituto que se requalificou,
em nome da mente brilhante de cada um de vocês que sonham, idealizam, manifestam, fazem acontecer a cultura, nós queremos agradecer e nos congratular com todas as pessoas que recebem, que já receberam e que vão ainda continuar recebendo essa digna comenda, bem como a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuem para a cultura goiana, neste caso, recebendo a comenda literária Antônio Almeida, no ano de 2020. Que Deus continue nos iluminando e dando clara evidência para escrever, para falar, para prosar, para tornar poético esta vida tão chafurdada do século XXI. Muito obrigado. Anunciamos nesse momento eu peguei o livro e já estou devolvendo, porque isso aconteceu até agora. Anunciamos nesse momento, com muita alegria, o pronunciamento do senhor Leandro Almeida, diretor da editora Elks, que vai falar sobre os movimentos culturais, sobre a história do seu pai, também sobre a importância da cultura goiana. Olá, bom dia a todos. A mesa e todos os presentes já devidamente cumprimentados, apresentados. Vamos começar essa parte para cumprimentar. Em nome do vereador e amigo Anselmo Pereira, gestor desse decreto, lei, que institui a Comenda Literária Antônio Almeida, cumprimento todas as demais autoridades presentes, amigos, colegas, autores que nos acompanham aqui nesta solenidade. Também aos demais diretores e presidentes que compõem esta seleta e diretiva mesa de trabalho. O que falar do meu pai, Antônio Almeida, aquele com quem eu me encontrava e conversava quase diariamente. Chorei de saudades, junto com um sentimento de honra por mais um ano com este memorial. Refleti muito sobre sua vida e quantos substantivos o descrevem. Lavrador, editor, autor, presidente, diretor, acadêmico, conselheiro, filho, pai, avô, tio, amigo. Acredito que uma centena deles, mas existe um em especial que buscava, de alguma forma, incluir essa atividade onde quer que estivesse. O título de pescador. Ele separava a humanidade entre aqueles que eram pescadores e aqueles que eram infelizes. E uma de suas perguntas iniciais em qualquer conversa era: você gosta de pescar? Você já foi ao Araguaia? E se a resposta fosse negativa a um desses dois questionamentos, sua indignação era imediata. E com seu carisma, dava o seguinte diagnóstico e recomendação: você perdeu metade da sua vida. Conheça o Araguaia e vá pescar. Ele tinha uma estreita relação com os rios e com os peixes. Quando perguntado se gostava de pescar, de pronto respondia:
Não gosto de pescar, porque só pesco aos sábados. Aliás, todos os sábados. Se eu gostasse de pescar, eu iria todos os dias. Quanto ao título de editor, sua dedicação aos livros era imensa, incalculável. A energia e o tempo que investiu no desenvolvimento, difusão e aperfeiçoamento das edições de autores goianos. De lavrador da terra, passou a lavrar livros. Faltavam-lhe estudos, mas nunca faltou amor, dedicação e otimismo. E isso foi o combustível de que precisava para se tornar um imparável, o mecenas da literatura goiana. Preparou os autores goianos, não só aqui. Propagou os autores goianos, não só aqui, mas no Brasil e no mundo todo. E um grande desafio que enfrento diariamente na continuidade deste legado, junto com meus sócios e tios, Aldeci, José e Ademar. E eu quero abrir aqui um parênteses. O Ademar está aqui na nossa plateia. Eu queria uma salva de palmas. Porque ele teve o mesmo câncer que meu pai teve, e pela segunda vez ele foi curado. Acabou de fazer um autotransplante da medula e está curado. Graças a Deus, glória pela vida do Senhor. Ainda há reencontros com amigos do meu pai, que me trazem fortes emoções, memórias, pois outrora, quando os encontrava, meu pai sempre estava junto, e agora estou só. Então, são momentos de grandes emoções. E não tenho outra opção senão a de continuar. Como eu poderia deixar para trás tudo que ele construiu? E hoje, a comenda literária mais importante do nosso estado leva o nome do meu saudoso pai, Antônio Almeida. Por isso, nesta data dolorosa, pois fazem 3 anos de sua passagem, e aqui pego uma frase do autor Jorge Luiz, e o paraíso é uma espécie de praria. E essa data se tornou tão especial. Não só para mim, mas também para todos os nossos familiares, e, em especial, minha mãe Vilma, minha esposa Derby, meus filhos Bernardo e Benjamin, minha irmã Dênia, cunhado Elismar e o sobrinho Iago. Além dos amigos diletos, parabenizo os novos comendadores que recebem esta comenda e vem demonstrar o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Igmar Felício Chaveiro, Heloísa Helena de Campos Borges, Luiz Augusto Paranho Sampaio, Maria Helena Cheia, Martiniano José Silva, Ricardo Júnior Assis Fernandes Gonçalves. E não há outro que tenha feito mais pelos livros em Goiás do que Antônio Almeida, e talvez um dos maiores do nosso país. Mas acredito que os livros eram meras desculpas para financiar suas belas e produtivas pescarias e proporcionar grandes histórias de pescador. E ele tem muitos amigos aqui nesse auditório, pescadores e cúmplices, que não me deixam mentir sozinho. Um salve a Antônio Almeida.
indiretamente, sutilmente, ele deixou claro o nosso Antônio Almeida era pescador de cultura. Ele falou da pescaria, mas no final ele sabe o que é pescar. Cultura goiana para todos nós. Eu quero ainda fazer constar a presença da ex-magnífica reitora da Universidade Federal, que é membro desse instituto, também da Academia de Letras, nossa querida doutora Maria Cassimiro, também a ex-presidente Leda Selma, da Academia de Letras, Miguel Jorge, que está perseguindo, no bom sentido, o ensaio da ópera para o ano que vem. Teremos uma ópera, recebeu um pouquinho ontem, 100 mil, mas precisa de mais dinheiro, para fazer o ensaio Domiciano. Obrigado pela sua presença, doutor Rafael Bueno. Muito obrigado pela sua presença e também na nossa sessão. Nós queremos agradecer também a Kiki, do PG Pastel, que está vindo aqui substituindo momentaneamente a sua irmã, Heloísa Helena. Nesse momento, eu passo a palavra à escritora Elizabeth Caldeira Brito, que falará em nome da Academia de Letras, representando as instituições culturais do município de Goiânia, do Estado de Goiás. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu cumprimento as autoridades da mesa, na pessoa do nosso vereador da Cultura, Anselmo Pereira, agradecendo pela comenda criada por você. Cumprimento as instituições culturais artísticas das indicações e escolhas das comentadoras e dos comendadores que serão agraciados e agraciadas hoje. Cumprimento todos na pessoa do anfitrião desta casa, o Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça, o desbravador de caminhos e parcerias culturais, o historiador que inovou a gestão cultural, auferindo êxitos, sucessos e progressos ao meu amargo IHGG. Cumprimento os homenageados na pessoa da querida amiga e sócia Maria Helena Cheio. Explico. Ela é o meu clone aprimorado. É uma brincadeira, porque o Facebook, no início, sempre confundia a nossa imagem. O Facebook acreditava que a Maria Helena era eu e eu Maria Helena. Então, a gente sempre se cumprimentava como "Oi, eu". Então, cumprimento você, Maria Helena, uma amiga de sempre. Cumprimento a plateia das pessoas, das minhas queridas confreiras da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. A musicista Andréia Teixeira, que está sempre conosco, a nossa decana do Instituto Histórico e da Academia Feminina, a professora doutora Maria do Rosário, Ângela Jungmann, e a professora Nancy Ribeiro, que tanto estimula a cultura, a literatura de todo o Estado, especialmente de sua região e de nossa academia. Sou grata ao Dr. Jales Mendonça pela indicação do meu nome e ao acatamento das instituições congêneres irmãs.
Fico honrada por ganhar espaço de voz, de vez e o lugar de fala neste momento, especialmente considerando que entre todas as instituições culturais envolvidas neste momento, eu sou a única mulher. Até porque não poderia deixar de ser diferente. Eu presido a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Anseio não desapontá-los. Serei breve. O escritor, poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta argentino Jorge Luiz Borges afirmou que a leitura é uma forma de felicidade. Sendo assim, o homenageado em memória desta comenda, o pescador de ilusões Antônio Almeida, foi um facilitador da felicidade de muitos de nós e de outros tantos leitores. Nos fez feliz, de acordo com Luiz Borges, por publicar nossas produções literárias e proporcionar a felicidade dos leitores quando mediava a difusão e possibilitava a leitura dos nossos livros, por meio dos inúmeros projetos idealizados ou executados por ele. São tantos, mas eu posso enumerar e destacar alguns. Primeiro, a participação de escritores nas Bienais dos Livros, no Rio de Janeiro e de São Paulo, alavancando além fronteiras a literatura brasileira produzida em Goiás. Segundo, a execução do projeto editorial denominado Edições Consorciadas da União Brasileira de Escritores, Seção Goiás, criado pelos confrades do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e amigos, Geraldo Coelho Vaz, aqui presente, e Yuri Rincon, enquanto presidente e vice-presidente da União Brasileira de Escritores, respectivamente. As edições consorciadas tiveram um papel preponderante aos éditos e aos inéditos autores, por oportunizar de forma acessível a produção de seus livros, assim como promover a integração entre editor e autor no início dos anos de 1990. Terceiro, a publicação dos livros integrantes do projeto Goiânia em prosa e verso, que tornou-se referência nacional e internacional pela abrangência literária da proposta. A sua continuidade aguarda ações efetivas do nosso prefeito Rogério Cruz para a execução que marcará indelevelmente o cenário cultural e literário de sua administração. A principal referência do folclore em Goiás, ícone da cultura, da literatura, da composição musical e da difusão dos cantores goianos, Éster Bariani e Hortêncio, que comemora este ano seu centenário de nascimento, afirma que Antônio Almeida é o grande mecenas da literatura em Goiás. O prolífico Bariani foi, inclusive, o responsável pelo nome da editora, que iniciou-se com o nome Pirâmide. Por sugestão de Bariani, tornou-se Kelps. Bariani sugeriu a terminologia porque Keops, a maior das 3 pirâmides do Planalto de Gizé, no Egito, que são Kefren, Miquelinos e Kelps. Considerando que o nome original era pirâmide, o folclorista associou o vertiginoso tamanho da Kelps ao vislumbrável futuro crescimento da empresa recém-nominada. Desculpa, a emoção está me fazendo atrapalhar palavras. Vaticínio confirmado, mestre Bariani. A editora Kelps
tornou-se referência editorial no Centro-Oeste, nas federações e em outros países, graças ao empenho dos irmãos Antônio, Valdeci e José e Ademar. Desculpa. Valdeci é atualmente o presidente da empresa. Por ser oportuno, trago à nossa presença as palavras da escritora e editora estadunidense Jane Yolen. Aos 84 anos, ela mantém sua incansável produção literária, que inclui folclore, fantasia, ficção científica e literatura infantil. Aspas. A literatura é uma doença textualmente transmitida, normalmente contraída na infância. Fecha aspas. Essa doença, textualmente transmitida, conforme apregou Yolen, provoca nos contagiados, especialmente se for na infância, sequelas para a vida toda. Uma delas é a possibilidade de estimular e desenvolver significativamente a sua linguagem oral. Essas sequelas, que marcarão infindavelmente o sujeito, instigará sua curiosidade intelectual, desenvolverá sua concentração, sua memória, seu raciocínio e estimulará a compreensão dos fatos, como também provocará o domínio de um discurso privilegiado de acesso ao imaginário e à criatividade. Portanto, sejamos tanto os membros das instituições culturais goianas, quanto os pais, os familiares, os professores, os gestores culturais e educacionais responsáveis pela transmissão da doença literatura. Assim como fez, enquanto produtor gráfico, Antônio Almeida. A Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, Academia Goiana de Letras e Artes, Academia Goiana de Letras, Academia Goianiense de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o Instituto Cultural e Educacional Bernardo Herres e a União Brasileira de Escritores rejubilam-se com esta data e esta comenda. Nossas instituições culturais goianas parabenizam o vereador Anselmo Pereira pelo apoio constante às causas da cultura goianiense e, em especial, pela criação da digna honraria, que eleva e pereniza pelos merecimentos o nome do baluarte e mecenas da cultura e da produção literária em Goiás e além fronteiras. Salve a memória de Antônio Almeida, que, ao promover a existência e a produção de livros, criou vozes que contam o mundo, corroborando as palavras e os sentimentos infantis de Cecília Meirelles, que confidenciou-nos, abre aspas, quando eu ainda não sabia ler, brincava com livros, imaginava-os cheios de vozes, contando o mundo. Fecha aspas. Conclamo todos e todas para que deem vozes aos livros, pois eles contam o mundo do aqui, agora, aos que nos sucederem. Muito obrigada. Nosso agradecimento, nossa escritora Elizabeth Caldeira, pela sua manifestação e pela sua reflexão sobre a necessidade de continuarmos cultivando a cultura em Goiânia e no estado de Goiás. A mesa vai se mostrar ainda com muito carinho a presença da doutora Valentina Júlio, muito obrigado pela sua presença. A presença que chegou, já tinha citado, de Ademir Luiz da Uber, também do nosso representante aí,
todos os nossos escritores, eu renomo o escritor Geraldo Coelho Vaz. Lembrar a todos os senhores que este ato está sendo online, nesse momento, pela TV Egressos, pela TV Adulto, pelo Cindifis e também pela TV Uber. Nesse momento, nós teremos duas apresentações musicais que vamos prestigiar essa sessão. Feita pela musicista Andréia Teixeira e músico Felipe Valons. Muito obrigado já antecipadamente. Salve de palmas, vamos encerrar a apresentação musical. Vamos à última pergunta.
dois. Muito obrigada. Vamos terminar com uma música muito especial para essa casa. É um prazer estar aqui, principalmente porque eu faço parte do IHGG e da FLAC. Muito obrigada pelo convite. Eu fiz uma pesquisa de campo há muitos anos atrás sobre as novenas das cavalhadas na cidade de Pirinópolis. E o José Mendonça Teles fazia a gentileza de me acompanhar, porque ele fazia parte daquela cidade, conhecia todas as pessoas, não podia ser uma forasteira, uma pesquisa de campo. E o Zé Mendonça e a Ana Maria me acolhiam na casa deles, em Pirinópolis, quando eu fazia essas pesquisas. E uma dessas incursões no interior de Pirinópolis, o Zé Mendonça me contou uma história que aconteceu com ele quando ele era muito jovem. Ele conheceu uma menina na igreja de Santa Bárbara, na cidade de Goiás. E essa menina desapareceu e ele ficou apaixonado por ela. Então ele fez esse poema e o poema ficou tão bonito que o Marcelo Barra musicou. Eu escolhi para terminar essa nossa apresentação e quero também aproveitar a gentileza do Felipe Valonso, professor do IF, de estar aqui tocando comigo. Igreja Santa Bárbara, nosso amor se eternizou, corações entrelaçados, e o Brasil lá ficou nos passos da escada, ficou nas paredes do dia, é o amor sagrado, um encanto da poesia. Te amo, tu escreveste, te amo, eu escrevi. O tempo passou correndo e eu nunca mais te esqueci. Te amo, tu escreveste, te amo, eu escrevi. Dei a volta das horas pra não saber de ti. Tô passando e tudo está convite. O poema na parede e nosso amor tão distante. Onde tu andas, menina, o que foi que aconteceu? Sou um eterno apaixonado que nunca mais te esqueci. Te amo, tu escreveste, te amo, eu escrevi. O tempo passou correndo, eu nunca mais te esqueci. Te amo, tu escreveste, te amo, eu escrevi.
Uma relação de Paulo André Teixeira, muito eleitoral. Muito obrigado pela apresentação muito bonita. Eu estava dizendo aqui para a Elizabeth, para o meu presidente, se aquela época tivesse celular e WhatsApp, o Geraldo Mendonça Terra não tinha perdido esse amor, José Mendonça Terra não tinha perdido esse amor platônico dele. Ele tinha encontrado ela. Mas o tempo foi grato por ele. Quero agradecer a presença do jornalista Euler Belém, que está aqui presente sempre, também divulgando as boas coisas da vida cultural da nossa cidade. É um prazer muito grande, relembrar o momento do março, do Diário da Manhã, e Batista, é uma honra tê-lo aqui conosco. Para encerrar as manifestações culturais, chamarei agora para a declamação de poesia, escritor, o poeta Ademir Amor, que veio de fazer uma programação. Pode ser assim. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a mesa, todos os presentes, e gostaria de mostrar aqui uma coisa muito ligada à editora Kelps. Este livro aqui, de minha autoria, chamado Travessia de Gente Grande, foi o primeiro livro publicado pela editora Kelps. Eu quero cumprimentar o Ademar, que participou da confecção desse livro. Esse livro foi lançado em 1983. E se eu não falasse isso, eu seria até injusto comigo mesmo em relatar a presença desse livro. Em homenagem ao Antônio, eu gostaria, vou dedicar esse poema ao Antônio. Eu vou mudar o roteiro da minha declamação. Eu tinha feito e vou declamar 3 poemas de minha autoria que está nesse livro, Travessia de Gente Grande. As vozes da noite me apartam de loucuras feliz. Entulhado em teu palavra de picumãs, absolvo epopeias e canto. O sexo, a tecla, o automóvel, as vísceras. Não quisera ser máquina para poeticite, vísceras desengrenadas, desejos rebatidos em letras sensuais. Homem de minha hora, que arranca a violência da alma da criança nas portas. Homem de minha hora, que rebenta pulmões de trompetas no cume de lixos oceânicos. Homem de minha hora, que descarna azeitona e vê Salvador Dalí estampado no caroço embaçado. Deixa-me viver infiltrado de barro, bandeiras e seios, mas você não deixa. E neste prefácio de noite, só posso camuflar meu gesto, distrair minha paisagem e contorcer de horrores no espelho de tua alma. E há muito que eu não largo a raiz da vida. Aprendi que a poesia é o suor das forças desprendidas do sustento da flor. Seria inútil meu gesto solitário, espalhados nas ondas deste mar de navegantes miseráveis e sem notícias. A minha cantiga brinca debruçada na janela da emoção, onde a fuga é séria e passageira. Não, eu não vim de repente. O código dos falsos profetas causou minha angústia eterna e indecifrável. Há em mim a tocha acesa da mão aberta. Há em mim o brilho da lágrima alheia do mais puro sentimento. Há em mim o insônia trêmula arquitetada nas sombras do meu passado. Que esses maus irmãos e as pessoas que já se foram, assim também quero ir. Nesse lamaçal, triste sem intimidade, onde a criação é uma lâmpada negra e sem memória, eu me torno triste, prisioneiro das derradeiras loucuras e suculentas fábulas de convencimento. São prematuros meus desconfortos. As úlceras desses reféns querem esmagá-las no asfalto.
Deixarei fascinado meu povo silencioso até o seu último suspiro. Mas o que me importa é a chuva, o chão, as espumas noturnas de meu rio e o diabo franco da alegria. Mas não me perguntes pelas marcas da nova estrada que viraram espumas e escorriam pelas suas covas nasolabiais. Não me perguntes onde ficou o mar que no mês de janeiro deitávamos, e de tua pele, eu lembro, escorriam massas de cerais de ossos no poço de mel. Não me perguntes pelo poema que perdi, escrito com sangue da unha perfurada e encharcado de lágrimas no meu olho esquerdo. Nem me perguntes da ausência do amor, que no dia de chuva enferrujou teus cabelos de boca e ficou nas sepulturas dos dias que vivemos. Mas antes que venham ventos e te levem do peito amor, esse tão belo amor que dá grandeza e graça à tua vida, faze nele agora, enquanto é tempo, uma cidade eterna e bela vida. Uma cidade sim, nas nuvens não, do chão por onde vais, e alicerçada a fundo dos teus dias. Do jeito assim, e dentro dela caiba o mar, o sol, as aves, os passarinhos, e sobretudo tu, o que te sujas, o que te transfiguras, teus pecados mortais e tuas bravuras, e tudo que te faz viver, e mais de tudo que te viver faz. Obrigado. Agradecemos ao nosso poeta Ademir Amu, também o improviso do nosso Felipe Malossi, que não estava programado. E graças a Deus, se ele teve Covid, a Covid não atacou o esquecimento do nosso poeta. Vamos dar salve de palmas ao Ademir. Agradecer a presença da nossa exposta Graças a Deus. E recentemente expôs em Paris, que eu perdi a chance de ir, mas tive que cancelar, mas foi muito bem representada as araras do Brasil em Paris. Obrigado pela sua presença. Encerrando os nossos pronunciamentos, o professor doutor Eduardo Feliz Xavier representa os homenageados desta manhã e já partiremos para a entrega das comendas, finalmente, em breve, imediatamente, para o lançamento do livro que está programado aqui no nosso Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Microfone. Bom dia. Eu falarei em nome de Heloísa Helena de Campos Borges, Maria Helena Cheim, Luiz Augusto Paranhos Sampaio, Martiliano José da Silva, Ricardo Ju Narciso Fernandes Gonçalves, o irmão. Eu quero também pedir desculpas a várias autoridades da mesa e umas tantas que estão na plateia, para resumir a minha saudação oficial somente a 3 pessoas: ao vereador Anselmo, agradecendo-lhe pela ação de nos fazer homenageados. Eu gostaria de agradecer a dona Wilma, esposa desse ativista cultural tão importante, o senhor Antônio Almeida. Foi muito emocionante ver as lágrimas brilhando ao enxergar a presença do seu pai na história
da literatura de Goiás. E o nome do Dr. Jales Mendonça, que é o anfitrião desse momento e dessa festa. Aliás, aqui presente há pessoas muito interessantes. O meu aluno do primário, o Pedro Guimarães, e meu primo Baltazar, que bateu o Pelé numa pelada em 1990, na cidade de Arquim, e fez 10 gols. Quero agradecer a presença de todos e agradecer também a FLAG, a Academia de Direito e Artes, a AGL, a Academia Guarani de Letras, está sempre presença do Birajara Gale, do ICEB, do Instituto Cultural de Educação Governador Antônio Paulo Cerrado, da UB, da União Brasileira dos Escritores, estão aqui, a diretoria, o meu amigo Ademir. Eu tenho 10 minutos para falar com vocês e fiz uma pauta. A coisa da qual a literatura em busca do nexo produtivo. Nexo produtivo significa parceria, que eu quero falar bonito para vocês. E um pequeno tratado de gentileza e amor. Eu sou uma pessoa da universidade, e cerca de 40 anos, desde que eu pisei nos salões, nas salas de aula, e de lá eu nunca tirei a aula. E essa longa trajetória, ela me trouxe para dizer que eu sou um profissional da palavra como o literato é. E a minha profissão, que é também a minha arte e o meu prazer, me leva a trabalhar com 4 instâncias da leitura. Eu preciso de aprender a ler o código linguístico. Eu preciso aprender a ler o mundo mediante o código linguístico. Eu preciso ver os modos de ler, os modos de ler. Eu preciso de ler as circunstâncias em que a leitura se dá. E como profissional da palavra, e a maioria dos representantes da mesa e do auditório, a literatura como lugar de excelência. Talvez, de tudo que a literatura pode ensinar, ela ensina que cabe ao ser humano sempre dizer, pode o ser humano sempre dizer diferente aquilo que ele se diz como objeto de sua situação. E ao dizer diferente, ele abre o mundo. E abrindo, ele se torna um sujeito. Então, a literatura é a palavra gerando possibilidade. E é uma possibilidade que se descreve, pelo menos, em 3 aspectos. É uma palavra que pensa. A literatura é um lugar do pensamento. Esta extraordinária faculdade humana é o lugar da produção estética e é o lugar da ação ética. O pensar interpreta, o estético flui e o ético chama-nos para a convivência sadia. Mas, como eu disse, a literatura, ela corre como a leitura, circunstanciadamente, ela corre nos contextos. Seria o caso de nós perguntarmos
o Birajara, Caio, o Ademir Luiz, todos que estão aqui, como é que se dá, como é que está se dando a literatura produzida em Goiás? De onde ela veio? Para onde ela vai? Quais são os seus desafios? Quais são as suas possibilidades? Eu não sei se vocês enxergam no meu rosto, eu ando muito feliz. Esses dias o Mariano completou 100 anos e eu tenho tido um interlocutor robusto, o Miguel Jorge. Recentemente, eu e Sandra Pina trabalhamos com Miguel nos seus 50 anos de poesia. A minha avaliação é que a arte literária goza de uma boa saúde nesta circunstância histórica em Goiás. E ela goza de uma boa saúde pelo nexo produtivo. O nexo produtivo são as instituições, as parcerias. O Instituto Histórico Geográfico de Goiás, que me pediu como representante, e eu fico muito agradecido, porque eu sinto muito bem tratado aqui. O doutor Adenor Isais, que contratou meu passe, relativamente caro, menos que o do Neymar, e o doutor Geraldo Coelho, esse amigo de Catalão. O dinamismo, a evolução, a esperança, a gentileza que ocorre aqui no Instituto Histórico de Goiás, ela tem ocorrido também no ICEP. Um dos maiores projetos líderes científicos desse período aqui em Goiás é o projeto Goiás Mais 300. Segundo o meu amigo Wilson Jean, estão inscritos nesse projeto cerca de 500 cientistas. Eu tive a honra de trabalhar com meu amigo Ricardo Assis, e nós fizemos um livro de geografia que me parece que ficou um livro interessante e consistente. Eu penso que o dinamismo, a evolução, a vontade de trabalhar, a ação, vai ter problemas e tem problemas. Aliás, para falar de problema, é sempre bom trazer start. Seria e será impossível não haver problema. A questão é ter maturidade para enfrentá-lo. A questão é essa maturidade, é ser capaz de ter uma idoneidade ética. Eu fico muito satisfeito de estar aqui no Instituto Histórico, porque aqui não se pergunta qual a ideologia política, aqui não se pergunta qual é a religião. De vez em quando, a gente fala do nosso time de futebol. Eu sou atlético. O Dr. Jales é Vila Nova. O fato é que parece que esse conglomerado de instituições que nos traz aqui tem conseguido resolver os problemas internos, acreditando que o seu trabalho e a sua bandeira são maiores. Esse é o pequeno tratado de gentileza e amor. Mas no calor dos 50 anos de poesia de Miguel Jorge e dos 100 anos de vida de Mariano Hortêncio, eu vou terminar lendo um bilhete. Segundo a Angelita Pereira, reitora da universidade,
por acaso me orientada, eu faço a militância cultural através dos bilhetinhos. Eu vou ler o meu bilhete. O poeta é um astronauta íntimo, voa para a Terra, acreditando que a alma humana é um planeta desconhecido. Em sua viagem, sem astronaves, sem tecnologia e ciência, apenas feito com a imaginação, o poeta transporta as beiradas de si. E aqui está as marchas. Por isso, sofre enxovais, é objeto de votação nas praças públicas, mas cumpre um papel útil, como um mendigo sentir-se livre para rogar pelo que é magno. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Aguilar Xavier pelo seu pronunciamento, pela sua manifestação. Queremos agradecer também a presença do doutor Rafael Fiori, ex-presidente do Gabinete Secretário Goiano. Muito obrigado pela sua presença, né? Jovem. Nesse momento, nós vamos passar a parte mais importante, que além dos pronunciamentos, das votações, a entrega das nossas comendas Antônio Almeida do ano 2023. Neste instante, a Câmara Municipal de Goiânia, por intermédio do vereador Anselmo Pereira, prestará justa homenagem aos escritores e escritoras de destaque, através da outorga da comenda literária Antônio Almeida. Convidamos o vereador Anselmo para se posicionar à frente da mesa. Convidamos o presidente do Instituto Histórico Geográfico de Goiás, doutor Jales Mendonça, e a esposa, Vilma Rodrigues Almeida, representando a família do Antônio Almeida. E para receber a sua justa homenagem, convidamos Edmar Felício Chaveiro. Convidamos Heloísa Helena de Campos Borges, neste ato representado por Maria Cristina Caveiro Campos. Pedimos homenageados que receberam o diploma, os homenageados que receberam o diploma, ficarem aqui à esquerda, aguardarem um minutinho aqui à esquerda, para depois tirar uma foto com todos nós, ok? Luiz Augusto Paranho Sampaio. Maria Helena Cheio. Martiniano José da Silva. Só um minutinho, Martiniano. Só um minuto. Maria Helena. Martiniano, já está a caminho. E o próximo é Ricardo Júnior Assis Fernandes Gonçalves.
Convidamos todos os homenageados para aqui à frente tirar uma foto com todo o grupo. E os presidentes das entidades que indicaram também podem descer para a gente tirar essa foto. Primeiro os homenageados, depois os homenageados e o presidente das entidades. Vamos tirar essa foto. Vai para a galeria da goianidade do nosso município. Para representar anos e anos na Câmara Municipal de Goiânia. Uma salva de palmas a todos os comentadores da ordem. Cada presidente de entidade, do lado do seu homenageado, para conseguir passarem, para a gente tirar a foto. Ele pode acompanhar o homenageado. Fica aqui, equipe. Atenção, a foto com os indicadores dos homenageados, das instituições. Muito obrigado, uma salva de palmas à história da cultura. Lembrar os homenageados, pegar a sua caixinha, e vou passar a palavra para o vereador Anselmo para fazer o encerramento. Uma alegria muito grande nessa manhã, nós estamos entregando, e eu quero pedir ao escritor Sérgio de Sá, vem aqui, por favor. Sérgio, por favor, para manifestar o lançamento do seu livro. Mais uma vez agradecendo ao Dr. Jaime Guedes Coelho Mendonça, que se tornam mecenas da cultura dos tempos modernos também, quando faz o Instituto Histórico Geográfico Cultural de Goiás. Um momento muito especial de fomento à cultura perenniense da cultura goiana. Eu quero pedir ao Dr. Paulo Sérgio de Sá para que ele se manifeste. Nesse momento, eu encerro a sessão itinerante da Câmara Municipal de Goiânia e agradecer a todos os senhores e senhoras, ao Instituto, a todos aqueles que indicaram os seus homenageados. Antes de morrer, eu vou passar a palavra ao nosso querido Pedro Wilson, que fará um convite aos senhores. Seguindo o exemplo do Jardim e do meu professor Luiz Augusto Sampaio, como superintendente do IFAM em Goiás, queria a você aqui pedir a colaboração. Nesse momento, nós estamos lançando com os prefeitos de Anápolis e de Séries a construção de um panteão. Em Anápolis já tem a praça Panteão JK. Lá em Anápolis ele assinou a transferência da capital. E também vamos fazer um panteão lá na cidade de Séries, com o apoio da comunidade, para o Bernardo Sayão, que mudou a história da estrada. A estrada Bernardo Sayão não passa em Brasília, Belém, Brasília. Então, nós vamos fazer isso, peço apoio e também saudar aqui que hoje é aniversário do Anselmo. Então, parabéns para o vereador Anselmo e parabéns ao Charles, que está fazendo uma revolução no meio cultural. E saudar o meu colega de jogo de futebol, Magno Machado, do Goiás Esporte Clube. Obrigado, obrigado, Pedro Sérgio. Por favor, venha falar do lançamento
desse evento histórico que tanto vai engrandecer o desbravamento não é de Goiás, é do Brasil, a Codex Internacional. Obrigado, José. Queria apenas agradecer aos vários, a Fernanda, hoje, também já foi aqui de Fora Paz, muito obrigado pela acolhida. Agora, um encerramento muito especial, a palavra final do anfitrião, doutor Jales. Aqui eu peço uma salva de palmas ao Jales, por fazer dessa casa a casa da história de Goiás. Vamos cantar um parabéns para a senhora Pereira. Viva nós, viva a cultura e viva os imortais de Goiânia e de Goiás. Muito obrigado. Damos por encerrado a sessão da entrega da comenda Antônio Almeida, Comenda Literária de 2023. Palhaço,